A gente tem um quadro toda semana que a gente vem relembrando jogos importantes das equipes. E a gente gostaria de relembrar um jogo da campanha do Atlético, da Série C do Campeonato Brasileiro, do acesso, da conquista do título do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. Qual o jogo que você, Mauro Fernandes, destacaria naquela campanha em que o Atlético terminou com o título e o Guarani, no caso, foi o vice-campeão em 2008? Rapaz, o jogo que eu acho que foi o jogo mais importante para o Atlético, né, foi o jogo que nós não vencemos. Foi o jogo contra o misto de Cuiabá, lá em Cuiabá, na primeira fase do campeonato. Nós perdíamos o jogo até aos 46 minutos. Né? E se perdesse, estava fora, né, do campeonato. E aos 47, mais ou menos, o Leonel fez um gol de empate que nos deu a classificação e dali o time disparou, né, e passou a ganhar de todo mundo. Então, o Atlético não teve adversário naquela competição, né, e o Atlético, de ponta a ponta, praticamente, o Atlético conseguiu, né, as classificações das fases que tinha do campeonato e também a conquista do título. Foi um jogo muito importante, aquele jogo ali. Então, como se trata de Série C, eu acho que Atlético e Vila é o jogo, né, do campeonato. Né? Então, é um clássico local e são duas equipes de uma rivalidade muito grande. Mas Atlético e Vila, se não me engano, nós ganhamos no primeiro turno de 2-0. Eu acho que isso aí foi o jogo importantíssimo demais, né, nas pretensões que a gente tinha. No Goiás foram 2 títulos do Campeonato Goiano, né, em 96 e 97. Você Isso. lembra dessas 2 decisões? A primeira foi contra O Anápolis. Anápolis, né? Ganhamos de 1-0 com um gol de Dil, um gol de pênalti. Né? E a segunda decisão não teve nem graça, porque nós jogávamos, né? Se perdesse, ainda tinha uma melhor de 3. Com 12 minutos, nós estávamos ganhando de 4-0 com 3 gols do Aloysio Lapa. Então, isso aí foi contra o craque de Catalão. Mas eu acho que no Goiás eu tive um jogo que, para mim, é memorável, né? Contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro. Eu acho que esse jogo aí está na história do Goiás, do lado positivo, mas também está na história do Grêmio, do lado negativo. Esse jogo foi 6-0 para o Goiás. Né? Então, eu acho que, para mim, é uma das maiores goleadas do futebol brasileiro. E eu acho que esse jogo aí é um jogo que é muito marcante para mim. Se fosse para mim apontar hoje um jogo, né, de campeonatos que eu queria assistir, eu gostaria de assistir. São 3 jogos que eu gostaria de assistir. Né? Então, e inclusive 2 deles contra o Grêmio. Né? Um do Goiás 6-0 e um quando eu treinava o Sport em 2008, né, 5-0. Então, acho que são jogos que foram muito marcantes. E eu até me lembro o seguinte, em 96 você conquistando o título e depois não continuando para o Campeonato Brasileiro. O que aconteceu na época? Rapaz, aquilo ali, muitos problemas fora, né, estavam acontecendo. Eu tive uma perseguiçãozinha ali e eu não queria, né? Então, quando terminou o jogo, no vestiário eu despedi dos jogadores, né? Eu falei, ó, tô indo embora. Só que, né, terminou aquele jogo e já tinha um treinador que eu tinha falado com o Paulo Lopes, que era o presidente na época. Eu falei, com qualquer resultado eu vou me embora. Né? E já tinha um treinador lá assistindo o jogo. Cabralzinho. Cabralzinho, né? Então, e ali eu acho que eu me lembro muito bem que terminou a partida, eu fui direto para o hotel e não quis ir para o jantar da festa, né? Aí o Paulo Lopes mandou o segurança dele ir lá me buscar. Eu falei, eu não vou não. Eles viraram para mim 2 armários de 2 metros. O cara perguntou para mim, ele falou que é para a gente levar por bem ou por mal. Você quer ir de que jeito? Eu falei, por bem, ele só colocou. Mas foi uma coisa boa, assim. Eu tenho um agradecimento muito grande pelo Paulo Lopes, né, que
era o presidente da época, fui bicampeão com ele, né? Então, foi um dos maiores presidentes que eu tive, foi justamente o Paulo Lopes, pela postura, pela lisura, né, e pela honestidade que ele tem, né? Como é todo mundo lá dentro do Goiás. O tempo que eu tive no Goiás foi fantástico, né? Eu passei pelo Goiás 3 vezes, né? Passei uma vez como jogador e 2 vezes como treinador, né? Então, o Goiás, para mim, é um lugar que a gente tem uma recordação muito grande, pelo tratamento, pelas amizades que tem lá dentro até hoje, né? Mas, acima de tudo, pela honestidade dos dirigentes. E essa saída em 96, eu me lembro que os torcedores não entenderam, né? Porque o Goiás ganhou o campeonato com o pé nas costas, e iniciou o Campeonato Brasileiro com o Cabralzinho não deu liga com o Goiás, não foi bem, e o time chegou a ir para a zona de rebaixamento e só veio a recuperar depois com o Paulo Gonçalves, né? Paulo Que Gonçalves, veio fazer uma campanha fantástica. o Paulo Gonçalves entrou e fez uma campanha fantástica ali naquele ano, né? E eu acho que na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, eu fui sondado de novo pelo Raimundo Queiroz para me voltar. Eu falei, como? Não tem sentido, né? Isso aí não tem sentido nem para mim, nem para vocês. Eu tenho 3 rodadas que saí do Goiás. Como que vocês vão me contratar de novo para o Goiás, para o Campeonato Brasileiro? Né? Aí é sinal alguma coisa que não está certo, né? E aí, mas no ano seguinte eu voltei, né? O Goiás estava numa fase ruim no campeonato estadual. Aí a gente voltou e aquele time disparou. Foi onde que o Aloysio Lapa, eu me lembro, na época que estava para ser devolvido para o Flamengo, né? E eu falei com o Paulo Lopes, né, que o Flamengo tinha que pagar uma quantia lá para o Goiás, caso o Aloysio fosse devolvido. Eu falei, espera um pouquinho. E eu ia estrear no jogo contra a Napolina, lá em Anápolis, e coloquei o Aloysio no segundo tempo desse jogo. E ele fez 2 gols. E dali ele disparou todos os jogos fazer gol. Quando eu cheguei, o Leonardo, que era o centroavante do craque, se não me engano, estava 12 gols na frente dele. Aí, e o Aloysio foi fazendo gol, foi fazendo gol. São coisas assim que já se passaram muito tempo, mas eu me lembro, na minha preleção para o jogo, o Aloysio estava 2 gols atrás do Leonardo. Eu falei assim, você vai fazer 3 gols no jogo de hoje e vai ser o artilheiro do campeonato, para uma decisão, né? Você falar isso para o jogador é muita moral para ele, mas também é muita responsabilidade, né? Se eu falo isso na imprensa, vocês falavam, ele é louco, numa decisão, ele está falando que o centroavante dele vai fazer 3 gols. E com 12 minutos, o Luiz já tinha feito 3 gols. E acabou fazendo 4 gols contra 23 do Leonardo naquela campanha. Então, eu acho que e o time era muito bom, era muito unido, né? Então, era um time espetacular, aquele time do Goiás. Então é isso aí, Mauro Fernandes. Prazer falar contigo. Que a gente se reencontra aí nos campeonatos aí, Campeonato Brasileiro da Série C, né? Botafogo da Paraíba virar a Goiânia, né? Para enfrentar a equipe do Vila Nova. Time que você também treinou, né? Tem passagem pelo Vila, né? Uma das grandes decepções que eu tive na minha carreira foi justamente essa, do Vila Nova, né? Você deve ter acompanhado, eu tinha saído do Goiás, né, em 2007, em 97, e acabou que depois eu fui para o Atlético e o pessoal do Vila me buscou lá para pegar o Vila da penúltima colocação, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente ia fazer uma estreia contra o Náutico lá em Recife, nos Aflitos, jogo de meio-dia, e nós ganhamos esse jogo de 3-0. E o Vila disparou. Quando chegou no quadrangular final, classificou entre os 4. Vila, Ponte Preta, Náutico e América Mineiro. A gente ia jogar na quarta-feira. Quando foi na terça-feira de manhã, a hora que eu fui treinar, falaram, tem que passar lá no João Carneiro, lá, que tem uma reunião com você. Chegou lá e me mandaram embora. Aí, meu amigo, você sabe o que é uma decepção? Você pegou um time praticamente desclassificado e levou o quadrangular final. E naquele quadrangular final, né, e parece que o homem lá de cima ele é muito justo, acabou que o Vila só teve um empate.
né? E o América Mineiro foi campeão e a Ponte Preta foi vice-campeão e subiu os dois. Naquela época subia 2 times, né? Então isso aí era foi uma das decepções que eu tive no futebol, né? Não pelo Vila, que pelo contrário a gente tinha um time, né? Um time muito bem montado, mas às vezes o dirigente de futebol ele toma algumas atitudes, né? Que às vezes vai de encontro àquilo que o torcedor quer, aquilo que os jogadores querem e aquilo que uma comissão técnica também quer. Então, essa aí, para mim, foi uma das decepções que eu tenho, né, no futebol, justamente que poderia ter sido mais um time que eu tinha subido.